Olá, aqui é Paulo César. Normalmente nós falamos sobre não reprimir, não resistir. Hoje nós vamos falar sobre não se identificar. Não se identificar, pelos comentários que eu tenho lido, muitas vezes é a parte mais difícil. Então, esse é o nosso Café Estoico especial número 7. Perguntas e respostas sobre soltar, né? Sobre o método Sedona. Então, se você ainda não fez sua pergunta, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar. Deixa eu dar logo um gole do nosso Café Estoico. Sempre forte, sem açúcar, delicioso, como deve ser nossa vida. Um fantástico dia para você, independente do dia, independente da hora do dia, independente da história que você acredita que você está vivendo, né? Então, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal para que nós possamos ir direto ao ponto. Já fez? Já deu like? Já fez sua inscrição? Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para que você possa fazer perguntas e eu possa responder aqui. Você também vai encontrar o link para você fazer sua inscrição e você assistir o nosso curso do Método Sedona live, ao vivo, junto com vários outros cursos que também você vai encontrar lá, né, na plataforma. Então, vá aqui embaixo depois, dê uma olhada, tá fantástico. Bom, vamos direto ao ponto. Sabe, quando eu falo em você soltar, a primeira coisa é você decidir soltar. A segunda coisa é você se permitir sentir o que você está sentindo. Normalmente nós estamos reprimindo ou resistindo aquilo que nós estamos sentindo, né? A gente fica meio... Por isso que tem tantas pessoas hoje em dia que sofrem de depressão. Depressão, ela nasce da apatia, e a apatia é quando a gente, sabe, a gente não está mais aguentando e você simplesmente se anestesia, né? E aí isso aí leva eventualmente a um quadro de depressão, porque levam uma vida sem sentido. Muitas vezes as pessoas estão levando vidas sem sentido e elas entram em depressão e eu fico me perguntando às vezes como não entrar em depressão quando você está levando uma vida, sabe, simplesmente assim, indo com a maré, né? A gente pergunta muitas vezes para a pessoa e diz, e aí, como é que tá? E a pessoa diz, estou levando, estou levando. Tá levando, cara, né? E aí é onde tá. Quando você para de reprimir, você para de resistir, você decide soltar, aí você se permite sentir o que você está sentindo. Aí é onde vem o outro passo. É você não se identificar. Sabe? Porque aí você deixa que essa raiva, essa mágoa, essa angústia, esse recalque, sabe, tudo isso que você estava reprimindo e resistindo, você deixa que tudo venha e você, né? Mas é justamente o contrário disso. Você precisa entender que nada disso é você. Sabe, tem um filme que eu gosto muito, que as pessoas mais novas provavelmente, infelizmente, não assistiram. Não é um filme que eu sou muito fã desse filme, não. Tem uma cena nesse filme que eu gosto. O nome do filme é A Lista de Schindler. E tem uma cena onde as mulheres estão lá no campo de concentração e uma delas, sabe, ela vê a cerca do campo de concentração e a cerca está eletrificada e ela quer correr para a cerca e se jogar na cerca e as outras mulheres seguram ela. E ela diz, me solte, me solte, me solte. E as outras mulheres dizem, ela diz assim, eu quero morrer, eu quero morrer. E uma das mulheres diz, não, não, né? Você não quer morrer. E ela diz, por que eu não me mato agora? E a outra mulher diz, porque aí você nunca vai saber como iria terminar a sua história. Nossa vida é uma história. Você está vivendo essa história, você está vivendo um personagem. Nada disso é você. Nada disso é pessoal. Esse personagem que você criou, essa personalidade que você criou, essa pessoa que você acredita que você é, eu sou assim, você não é assim. Esse é o personagem. Nós fomos doutrinados, nós fomos treinados, nós fomos, sabe,
cuidadosamente levados desde o nascimento a acreditar que nós somos essa pessoa. Sabe, os neurocientistas, eles sabem hoje em dia que memória não existe. Não existe aquela memória, você pode lembrar da coisa e você lembra. Cada vez que você relembra, você reconstrói aquilo. E dependendo do humor que você tá, dependendo da situação que você tá, você vai reconstruir aquilo de uma forma diferente. É mais ou menos como aquela brincadeira do telefone sem fio, sabe? Que você bota 10 pessoas enfileiradas, aí uma diz uma coisa no ouvido da outra, aí aquela diz uma coisa no ouvido da outra, a outra diz uma coisa no ouvido da outra, a outra diz uma coisa no ouvido da outra, e quando chega no final tem algo completamente diferente. Só que quando a gente faz isso, é só com a gente. Cada vez que a gente lembra, a gente modifica um pontinho, aí depois você modifica em cima daquela modificação, e depois você modifica em cima daquela modificação, e depois as coisas que você lembra e as coisas que realmente aconteceram, muitas vezes. Você já se deparou com situações onde você confronta alguém, você diz aquilo que aconteceu naquele dia, você fez assim, a pessoa olha e diz. Eu não fiz isso, não. E você, muitas vezes, às vezes é uma pessoa manipuladora, né? Que ela sabe que fez e que ela tá gaslighting, né? Tá usando essa técnica que os narcisistas usam. Mas muitas vezes você vê que a pessoa sinceramente lembra de algo completamente diferente. Eu me lembro de uma situação, nós estávamos com um grupo de pessoas e perguntaram para mim e minha mulher, como foi que começou o namoro de vocês? Como foi que vocês se conheceram? E eu comecei a contar a história. E quando eu chego assim, né? Começa a contar a história, e minha mulher olha para mim e diz, não foi assim não. E ela começa a contar uma história completamente diferente. Eu fiquei meio embasbacado com aquilo. Eu disse, que história é essa que você está contando? Essa aí não é nossa história, não. Nossa história foi assim. Mas ela lembra dos acontecimentos de uma forma completamente diferente da minha, sabe? Faz dois filmes diferentes, duas histórias diferentes. A que eu vivi e a que ela viveu. E é óbvio que a minha versão está correta. É óbvio que a sua versão é sempre a versão correta. Mas o importante disso é que nem a nossa memória é real. Se você tem essa mentalidade de vítima, você vai lembrar de todas as coisas da sua infância como se você fosse vítima. Sabe, tem uma história de um psicólogo americano, psicólogo clínico, que ele trabalhava numa clínica, uma clínica muito boa, muito famosa nos Estados Unidos, e de repente esse cara começou a ter um número muito grande de clientes, de pacientes que haviam sofrido abuso sexual dos pais na infância. Mas era um número assim assustadoramente maior do que os outros, né? Para os outros psicólogos daquela clínica, de vez em quando aparecia um caso assim. Para ele, eram mais de 80% dos pacientes que iam a ele haviam sofrido algum tipo de abuso sexual na infância. E o que foi descoberto? Foi descoberto que ele havia sofrido abuso sexual na infância e que ele estava plantando memórias falsas nessas pessoas. Sabe, muitos hipnoterapeutas muito bons, eles não gostam de uma coisa chamada regressão, porque eles dizem, e não estão de todo errado nisso, que a única coisa que regressão faz é plantar memórias falsas nas pessoas. Então, nosso passado não é real. Pelo menos, não é da forma como você lembra. Essas emoções que você sente não são suas. São emoções desse personagem que você acredita que você é até agora. Essa dor, essa angústia, esse medo, são os medos desse personagem que você está vivendo. Você sabe como é a nossa vida na realidade? Nós somos meio ou muito como aquele show de Truman. Sabe aquele personagem de Jim Carrey que ele vive num mundo imaginário, né, num reality show, e ele tem a esposa dele, tem o trabalho dele, a cidade, tudo é falso,
Você sabe qual é a única diferença entre nós e o show de Truman? É porque ali no show de Truman, o único que estava sendo enganado era ele. Mas nesse mundo em que vivemos, nós todos estamos vivendo um personagem. Nesse mundo em que vivemos, nós todos acreditamos que estamos vivendo no mundo real, mas estamos vivendo numa sombra da realidade. A realidade é que você não é essas mágoas, essas dores, esses problemas, essa pessoa que você acha que é. E quando você solta, quando você não se identifica com isso, quando você pode lembrar de alguma coisa que aconteceu hoje ou ontem, ou isso lhe traz uma emoção, se você puder não reprimir, não resistir e olhar isso como de fora, sabe, observar essa emoção. Olha o que Paulo César está sentindo agora. Olha a raiva que Paulo César está sentindo agora. Vou deixar que essa raiva esteja presente. Vou deixar que essa mágoa esteja presente. Vou deixar que esse medo esteja presente. Vou deixar que essa apatia, esse vazio esteja presente. E você começa a perceber que isso começa a sair. E quando você faz isso, você começa a perceber realmente que isso não é você. Porque se fosse você, estaria presente. Por isso que você pode soltar qualquer coisa, coisas boas e coisas ruins. Porque quando você solta, a única coisa que sai é aquilo que realmente não é você. Você está se sentindo bem, você pode soltar essa sensação de se sentir bem. E o que vai acontecer? Vai sair essa camada superior e você vai se sentir ainda mais bem. E aí você pode soltar. E você vai soltar e soltar. E o que sobra é aquilo que você realmente é. Essa luz que você realmente é. Faça a experiência. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história como um filme. É um filme. E quando você solta o apego a essa pessoa que você foi treinado a ser, quando você solta o apego a essa história que você acredita que é a sua, você começa a escrever uma outra história completamente diferente. Uma história mais real. E aí você pode soltar depois essa história também, até que você chega na pura, simples, imperturbável realidade da felicidade que você realmente é dentro. Então, sabe, não se identifique com as dores desse personagem que você acredita que você é. Na hora que você começa a olhar a vida como um filme, a olhar isso que você acredita, essa pessoa que você acredita que é você como um personagem, e você passa a não reprimir, não resistir às emoções que vêm dessa sua vida imaginária para esse seu personagem imaginário, algo fantástico começa a acontecer. Uma história completamente diferente começa a surgir. Eu espero ter ajudado você, né? Mas eu só quero deixar uma coisa muito clara. Esse blá blá blá, esse mimimi, essa teoria toda não serve para nada se você não colocar em prática. Você nunca vai sair da Matrix. Você nunca vai sair do show de Truman conversando a respeito disso. Pare agora. Olha alguma coisa que está incomodando esse seu personagem. Não reprima, não resista. Deixe que essa emoção observe esse personagem que você sempre acreditou que você é.
E você vai ver que quando você faz isso, naturalmente, essa emoção que parecia tão forte, que você estava dentro do personagem, e agora você está fora, essa emoção começa, sabe, dar mais espaço e até respirar melhor você respira. Faça a experiência. Um grande beijo para você. Já deu like, já se inscreveu no canal. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e vá aqui embaixo depois, faça sua pergunta, né? E faça sua inscrição para você assistir o Método Sedona live com a gente, você poder, né, fazer perguntas ao vivo, você poder interagir com a gente ao vivo, você poder, né, crescer, né, despertar, fazer o colapso dessa função de onda. Então, um grande beijo para você, até o nosso próximo encontro.